Devo à conjunção de um espelho e de uma enciclopédia a descoberta de Uqbar. O fato ocorreu há mais ou menos 5 anos. Bioy Casares jantara comigo naquela noite e nos estendemos numa vasta conversa. Do fundo remoto do corredor, o espelho nos espreitava. Descobrimos, tarde da noite, esta descoberta é inevitável, que os espelhos têm algo de monstruoso. Bioy lembrou então que um dos heresiarcas de Uqbar dissera que os espelhos e a cópula são abomináveis porque multiplicam o número de homens. Disse que encontrou esta sentença em um exemplar de The Anglo-American Cyclopedia no artigo sobre Uqbar. Tínhamos um exemplar deste na casa. Bioy, um pouco perturbado, consultou em vão o índice, conferindo todos os verbetes possíveis, mas não encontrou nada sobre Uqbar. Antes de ir embora, disse-me que era uma região do Iraque ou da Ásia Menor. Alguns dias depois, Bioy me trouxe o exemplar da enciclopédia. No entanto, com 921 páginas ao invés de 917. Estas 4 páginas adicionais compreendiam o artigo sobre Uqbar. Lemos com cuidado o artigo, mas parecia que a passagem lembrada por Bioy era a única surpreendente. O resto era um tanto maçante e vago. Na seção Idioma e Literatura, dizia que a literatura de Uqbar era de caráter fantástico e que suas epopeias e lendas jamais se referiam à realidade, e sim às 2 regiões imaginárias de Melenas e de Tlon. Nesta noite, visitamos a Biblioteca Nacional. Em vão esgotamos atlas, catálogos, anuários de sociedades geográficas, memórias de viajantes e historiadores, mas ninguém jamais estivera em Uqbar. Tempos depois, Herbert Ashe, um amigo de meu pai, recebeu um pacote selado e registrado. O livro estava em inglês e tinha 1001 páginas. Na lombada li a primeira enciclopédia de Tlon. Na primeira página, em papel de seda, estava a inscrição Orbis Tertius. Percebi que o que tinha em mãos era um vasto fragmento metódico da história total de um planeta desconhecido, com suas arquiteturas e seus baralhos, com o pavor de suas mitologias e o rumor de suas línguas, com seus imperadores e seus mares, com seus minerais e seus pássaros e seus peixes, com sua álgebra e seu fogo, com sua controvérsia teológica e metafísica. Quem são os inventores de Tlon? Conjetura-se que este novo mundo seja a obra de uma sociedade de astrônomos, biólogos, engenheiros, metafísicos, poetas, químicos, todos dirigidos por um obscuro homem de gênio. A princípio acreditou-se que Tlon fosse um mero caos. Agora se sabe que é um cosmo e as leis íntimas que o regem foram formuladas, ainda que em caráter provisório. As nações desse planeta são idealistas. Para eles, o mundo não é uma reunião de objetos no espaço. É uma série heterogênea de atos independentes. É sucessivo, temporal, não espacial. Na literatura do hemisfério boreal, são muitos os objetos ideais, convocados e dissolvidos num instante, conforme as necessidades poéticas. Há objetos compostos de 2 termos, um de caráter visual e outro auditivo, a cor do nascente e o remoto grito de um pássaro. Há alguns de múltiplos, o sol e a água contra o peito do nadador, o vago rosa trêmulo que se vê com os olhos fechados, a sensação de quem se deixa levar por um rio e também pelo sonho. Uma das escolas de Tlon chega a negar o tempo. Argumentam que o presente é indefinido, que o futuro não tem realidade a não ser como esperança presente, que o passado não tem realidade a não ser como lembrança presente. Outra escola
declara que todo o tempo já transcorreu e que nossa vida é apenas a lembrança ou reflexo crepuscular e sem dúvida falseado e mutilado de um processo irrecuperável. Outra, que a história do universo é a escritura que um Deus subalterno produz para se entender com um demônio. Outra, que enquanto dormimos aqui, estamos acordados em outro lugar e que assim, cada pessoa é na verdade duas. A geometria de Tlön compreende duas disciplinas um pouco diferentes, a visual e a tátil. A base da visual é a superfície, não o ponto. Essa geometria desconhece as paralelas e declara que o homem que se desloca modifica as formas que o circundam. Séculos e séculos de idealismo não deixaram de influir na realidade. Não é infrequente a duplicação de objetos perdidos. Duas pessoas procuram um objeto. A primeira o encontra e não diz nada. A segunda encontra um segundo objeto não menos real, porém mais ajustado à sua realidade. Esses objetos secundários recebem o nome de Honir e são um pouco mais alongados. Em março de 1941, descobriu-se uma carta manuscrita de Gunnar F. George. A carta elucidava o mistério de Tlön. No início do século XVII, uma sociedade secreta e benévola surgiu para inventar um país. Depois de 2 séculos, a fraternidade ressurge na América, onde um dos afiliados, durante uma conversa com o milionário Ezra Buckley, comenta o assunto. Ezra ri e propõe a invenção de um planeta inteiro. Em 1914, a sociedade envia a seus colaboradores o volume final da primeira enciclopédia de Tlön. A edição é secreta e conta com 40 volumes. Esta revisão de um mundo ilusório denomina-se provisoriamente de Orb Statues. Em 1944, um pesquisador do jornal The American exumou numa biblioteca os 40 volumes da primeira enciclopédia de Tlön. Alguns trechos foram eliminados. É razoável imaginar que essas rasuras obedeçam ao plano de exibir um mundo que não seja incompatível demais com o mundo real. A imprensa internacional alardeou infinitamente esse achado e logo manuais, antologias, resumos, versões literais, reimpressões autorizadas e piratas abarrotaram a terra. Quase de imediato, a realidade cedeu em mais de um ponto. A verdade é que desejava ceder. Como não se submeter a Tlön, à minuciosa e vasta evidência de um planeta organizado? Inútil responder que a realidade também está organizada.